Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 22. Amém? Apocalipse 22, 17, ele diz assim a palavra de Deus: o Espírito e a noiva proclamam, vem. E todo aquele que ouvir, responda, vem. Quem sentir sede, venha. Todo quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Vamos ler todos juntos? Vem. E todo aquele que ouvir, responda, vem. Quem sentir sede, venha. E todo quanto desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Deus Todo-Poderoso, essa é a tua palavra. Pedimos ao teu Espírito Santo que no poder do nome de Jesus Cristo, fale com cada um de nós o que precisamos aprender nessa noite. Nos dá a porção que o Senhor preparou para a tua igreja. Fala conosco, Espírito Santo, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Tiago, escrevendo no capítulo 4, versículo 5, ele diz: imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus. 2 Coríntios 11, 2, Paulo diz: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Apocalipse 1, 2 diz: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo novamente vem de Deus, pois vos consagrei. Irmãos, existe uma consagração. E novamente ele diz que ele está vindo para uma esposa. Ele vem buscar uma noiva e ele quer casar para torná-la uma esposa exclusiva. É o que a Bíblia diz. Eu acho interessante porque a Bíblia ela apresenta a igreja como essa noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Você que está aqui, quando nós nos juntamos, nós nos tornamos igreja. Você sozinho, você é um membro dessa igreja. Mas quando nós nos juntamos, reunidos aqui, nós nos tornamos a igreja, a noiva de Cristo. Desde Gênesis. Se você pegar a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, Deus revela o seu desejo dele de ter, sabe, um povo separado, santo para ele. Lá no Jardim do Éden foi assim. Hoje é assim. Um Deus que quer um povo que sabe ser dele, para ele. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas Deus quer um povo que possa viver com ele em amor. Deus tem nos chamado o tempo todo para viver com ele em amor, mas só amor não. Porque tem que ter fidelidade, tem que ter intimidade com ele. E às vezes eu fico me perguntando, quanto que eu tenho amado o Senhor? Às vezes eu fico me perguntando, qual o tamanho da minha intimidade com Deus? Porque quando eu faço essa pergunta e eu começo a ouvir as histórias de pessoas que mergulharam tão intimamente na presença do Senhor, que fizeram coisas sobrenaturais. E aí eu fico dizendo: Deus, a minha intimidade ela ainda está muito rasa. Eu ainda não tenho a intimidade, Deus, que eu preciso ter. Eu ainda não tenho buscado como eu preciso buscar. Eu ainda não tenho mergulhado no oceano da graça como eu preciso mergulhar. Porque, irmão, se você não começar a olhar para Deus como, sabe, com desejo, com fome e sede pela presença dele, de nada adianta. Eu amo olhar para Deus tirando o povo dele lá do Egito. E eu gosto de olhar para aquela história, porque o povo começou a entender assim: Deus está tirando a gente da escravidão do Egito para levar-nos para uma escravidão lá na terra prometida. Essa era a ideia que eles tinham. E aí Moisés vai falar com Deus, porque esse era o anseio dele, do povo. E sabe qual é a resposta que ele traz? Deus diz assim: olha, não, eu não estou tirando eles de uma escravidão para outra escravidão. Eu não estou querendo que eles sejam meus trabalhadores. Eu não estou querendo alguém para trabalhar para mim. Eu estou querendo alguém que me ame. Eu estou querendo alguém que responda com amor. E Deus está dizendo assim: olha, mas eu também não quero um amor dividido. Eu quero que me ame com todo o seu
Amor. A proposta de Deus nunca foi trabalho. E muitas vezes a gente acha que é trabalho. É amor. Deus nunca lhe chamou para ser trabalhador dele, funcionário do céu. Não. Ele sempre lhe chamou para amar ele, para amar de todo o coração. Quando nós começamos a entender a maneira como ele tem nos chamado, nós começamos a quebrar, irmão, toda e qualquer cadeia que o inimigo tem colocado diante de nós para tentar nos impedir, ou quem sabe nos distrair de alcançarmos o verdadeiro lugar que Deus preparou para nós. Ele não está te chamando para ser trabalhador dele, não. Esquece isso. Isso é coisa do inimigo. Tem pessoas achando, porque se eu muito trabalhar, se eu muito fazer, se eu muito ser visto. Não, irmão. Tem muita gente amando ao Senhor, se entregando totalmente a Ele. Tem muita gente se jogando, sabe, diante dEle. Tem muita gente colocando em prática a graça, o amor, a misericórdia do Senhor, porque tem vivido dessa maneira. O Senhor tem nos chamado para vermos a novidade de vida. Não é para você sair simplesmente de um lugar de sofrimento para outro ainda maior. Não, não é isso não, irmão. A Bíblia fala que Ele quer te libertar. Ele quer quebrar cadeias. Ele quer que você viva na graça, sabe, no oceano da graça do Senhor. Se você não entender dessa maneira, você vai começar ainda olhando assim, porque eu só estou trocando de religião. Deus nunca te chamou para trocar de religião. Ele nunca se importou com religião. Ele diz, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, Ele diz, eu ouvirei lá do céu. Ele está dizendo assim, olha, é preciso entrar na presença dEle. É preciso mergulhar na presença dEle, ter intimidade com Ele. Quando nós começamos a entender a maneira que Ele tem nos chamado, nós começamos a andar então na direção do seu propósito para nós. Ele nunca nos chamou para sermos trabalhadores, Ele tem nos chamado para ser noiva do Cordeiro. Irmãos, quem aqui trata mal a noiva? Qual é o homem que vai casar que trata mal a noiva? Qual é o homem que vai casar que bota a noiva de dia e de noite trabalhando sem parar? Qual é aquele que vai casar que coloca a noiva para ser a escrava dele? Nenhum faz isso. Imagina Deus. Imagina Deus. Sabe quem vai trabalhar para que a noiva chegue imaculada diante do noivo? O Espírito Santo. Nós acabamos de ler o texto que diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Ele está falando de concordância. Ele está falando que quem vai nos apresentar quando o casamento normal, quando você vai casar, quem aqui já passou por esse processo de casamento, quem lhe levou para apresentar o seu noivo no altar foi seu pai. Não foi o pai que levou? Agora, sabe quem vai levar a noiva, a igreja e apresentar a Cristo? É o Espírito Santo. É por isso que existe uma concordância dizendo vem. Vem, o Espírito Santo, ele trabalha para salvar pessoas, mas também para preparar uma noiva imaculada, sem defeito. Irmãos, tudo que existe de defeito em nós, ele vai moldar. Esses dias eu estava estudando a palavra e eu vendo alguém falando bem assim, olha, as pessoas estão achando assim que ele vai arrancar uma coisa e bota a outra. Não, ele não vai arrancar o seu, sabe, você, e lhe botar um novo, não. Ele vai fazer você, como você está, a nascer de novo. Ele vai transformar você de dentro para fora. Ele vai arrancar, sabe, o velho homem de dentro para fora. E vai fazer nascer em você um novo homem, uma nova mulher, de maneira que agrade ao Senhor. Ele vai começar a nos moldar. É por isso que a Bíblia fala muito do barro, sendo moldado, sendo transformado, sendo refeito. Ele não vai descartar ninguém. Ele não vai jogar ninguém fora. Ele vai moldar conforme a vontade de Deus, para que se torne uma noiva exclusiva. Ele quer exclusividade. Ele está buscando exclusividade. É por isso que diz Tiago, pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem sim. Ele está dizendo assim, olha, ele não aceita trocar você, ou dividir você com outros deuses. Ele não aceita, irmãos, ou você é dele ou você não é. Ele diz, olha, não tem como servir a dois senhores. Não tem como você servir a dois senhores.
quero aprender com os irmãos nessa noite. Primeiro ponto é: o Espírito Santo tem ciúmes da exclusividade da noiva. O Espírito Santo, ele tem ciúme da exclusividade da noiva. Por quê, irmãos? Porque ele disse que nós temos que ser um com ele, como ele é um com o Pai. Quem aqui que casa e quer dividir a esposa? Ninguém. Quem aqui quer casar com a noiva que está sendo dividida? Ninguém. Quando você diz, olha, você é minha noiva, você está dizendo assim, olha, você agora é minha, exclusiva só para mim. E você começa a preparar o casamento para que ela se torne ainda mais exclusiva. Porque você diz assim, olha, eu quero constituir uma família com você. É tão intenso. A ponto da Bíblia dizer assim que quando casa, diz assim, olha, agora o corpo da mulher pertence ao marido e do marido pertence à mulher. Ele está falando de exclusividade. Por isso que Paulo diz, porque zelo por vós com zelo de Deus, isso que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para Cristo, virgem pura. Ele não está falando de como você está, ele está falando que ele te chama e ele te torna virgem pura. Ele está dizendo que ele te chama e ele te torna limpa. Ele está dizendo que ele te chama e ele te purifica, ele te santifica, ele te lava no sangue do Cordeiro, para que você se torne exclusiva dele. Ele está dizendo assim, olha, ele não vai te trocar. Ele não vai abrir mão de você. É por isso que ele luta todos os dias para que você vença uma coisa chamada pecado. Porque todos os dias o pecado vem. Porque o inimigo, ele quer tirar você da presença de Deus. E ele sabe que aquilo que vai te afastar de Deus é uma coisa chamada pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós pecamos todos os dias. Eu vi o pastor falar algo de manhã interessante. Ele disse, olha, que o nosso desejo de pedir perdão seja muito mais rápido do que a maneira como nós pecamos. Que o Espírito Santo, ele venha nos convencer do pecado muito mais rápido. Quando nós estivermos pecando, que nós possamos dizer assim, olha, Deus, eu pequei, me perdoa. Porque eu não quero perder a exclusividade. Eu não quero perder o meu lugar. Eu não quero deixar de te pertencer. Eu não quero perder a comunhão. Eu não quero sair da tua presença. Eu quero, Deus, mais e mais. E o pecado tem feito isso, tem feito as pessoas se afastarem de Deus, sair da presença do Senhor. E o inimigo, ele tem feito as pessoas pecarem. Tem feito pessoas saírem da presença. Tem feito pessoas deixarem de adorar. Tem tirado ministros da casa do Senhor. Tem tirado adoradores da presença do Senhor. Tem tirado pessoas, sabe, do lugar que o Senhor colocou elas. E pessoas muitas vezes têm sido levadas cada vez mais ao lamaçal do pecado, ficando longe da presença do Senhor. Não demore de se arrepender, seu lugar não é no pecado, seu lugar é na presença do noivo. Não demore de se arrepender, o seu lugar é na casa do Pai. Não demore de se arrepender, você tem que ainda preparar e fazer reserva de azeite, porque quando o noivo chegar, a sua lamparina tem que estar acesa. Tem gente saindo da presença por causa da idolatria. Tem pessoas entregues à idolatria. Irmãos, não troque Jesus Cristo por outros deuses. Não troque Jesus Cristo pela idolatria, não vale a pena. Não vale a pena. Não troque, tem gente trocando. Eu falava com uma pessoa esses dias e olhando alguém que trocou Jesus pela idolatria. E eu dizia assim, olha, foi o pior negócio da sua vida. Você está jogando fora a preciosidade, você está jogando fora o que existe de melhor nesse mundo, você está jogando fora o presente de Deus. Tem gente trocando Jesus pelo materialismo. Irmãos, não troque Jesus pelo materialismo, não. Corra atrás de Cristo. Tem gente que, se correr atrás do Senhor, como ela corre atrás do material, ela vai ser a melhor, sabe, serva de Cristo. Tem gente que se dedicar
a Cristo, como ela se dedica no trabalho secular, ela vai ser a pessoa mais crente que você conhece. Porque nós achamos que o trabalho é que faz com que a gente tenha as coisas, não é não, irmão. Eu tenho aprendido esses dias algo interessante. Que o meu trabalho é um instrumento de Deus para que eu propague o Evangelho. O meu trabalho ele tem que ser o instrumento de Deus para eu levar a boa notícia do céu e não o contrário. Se você não entender dessa maneira, o seu trabalho, a sua profissão de nada adianta. De nada adianta. Tem gente trocando Cristo pelo mundanismo. Teve festa ontem. Quanto tempo durou a festa? Será se durou 6 horas? Mas teve gente que trocou Cristo por 6 horas. Ou quem sabe até por menos. Está trocando, negociando. E sabe, o inimigo ele sabe disso. Tem gente trocando Cristo pelas falsas doutrinas. Não adianta correr atrás de movimento, você precisa do Senhor. Não adianta correr atrás de eventos e mais eventos, você precisa de Cristo. Não adianta correr atrás de pregador, você precisa de Jesus. Tem um vazio dentro de cada um de nós que só Cristo preenche. Ele não está na igreja A, B ou C, são placas. Eu sempre digo, a igreja, o nome da igreja, ela não preenche o vazio que tem dentro do seu peito, não. É Cristo que preenche, é Jesus que preenche. Tem gente, irmãos, indo atrás de amores concorrentes. O Espírito Santo, ele não aceita um amor dividido. Ele não aceita. A ponto dele dizer, se você amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Irmãos, ele é tão sério com isso que ele está dizendo assim, olha, eu não aceito um amor dividido. Ou você pertence a ele, ou você não pertence. Ele está dizendo que quer uma noiva exclusiva. Nós precisamos ser uma igreja exclusiva. E para sermos uma igreja exclusiva, uma noiva exclusiva, Jesus precisa ocupar o primeiro lugar. Jesus precisa ocupar o primeiro lugar. Segundo lugar, o Espírito Santo, ele prepara a noiva para as bodas. O propósito do Espírito é preparar a igreja, a noiva, para o casamento com o Cordeiro. Irmãos, ele está no processo de preparação. Olha o que diz Apocalipse 19:7. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Ele está dizendo assim, olha, é a esposa. A igreja precisa se ataviar. A igreja precisa se preparar. Eu acho isso tão importante, porque Apocalipse apresenta Jesus como rei, como noivo, mas também como juiz. Irmãos, isso é muito sério. Porque se ataviou esse preparo da noiva. Não pode ser comprado por ninguém. Você não pode comprar, sabe por quê? Quando ele fala de ataviar, ele está falando de santidade. Você não pode comprar a santidade do outro. Você não pode pegar a santidade emprestada. Ah, porque hoje eu vou pegar um pouquinho de santidade emprestado com o irmão. Eu vou pegar um pouquinho de santidade emprestado com a irmã. Você não pode. Ou você é santo ou você não é santo. Ou você segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou você não segue. Irmão, se tem uma coisa que você não pode pegar emprestado, é santidade. A Bíblia diz assim, sede santo porque eu, o vosso Deus, sou santo. Você não pode pegar emprestado. É por isso que ele está dizendo assim, olha, a noiva já se ataviou. Ele está dizendo, é exclusividade, é papel da noiva buscar a santidade. Novamente ele fala de amor. Que amor é esse? Ele está falando do amor verdadeiro. Porque nós falamos muitas vezes para as pessoas assim, eu te amo, mas quando brigam, eu te odeio. Quantas vezes as pessoas falaram eu te amo da boca para fora?
Quantas vezes essa palavra sai, eu te amo, mas não tinha amor nenhum. Deus confronta o seu povo dizendo assim, até no louvor ele diz, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe. Ele está querendo um amor verdadeiro. Jesus disse que se você der o amor a Deus, você tem que dar todo o seu amor. Quando você amar de todo o vosso coração. Não pode ser um pouco, um pedaço, um momento. Não. Ou você ama Ele completamente e totalmente com o seu amor, ou você não ama. É tão intenso que Ele diz que você tem que amar Ele de todo o coração, com todo o seu pensamento, com toda a sua força. É assim que Ele diz. Depois Ele diz que você tem que ser obediente. O que faltou no jardim do Éden, nós vimos lá no jardim do Getsemane. Nós vimos Adão desobedecer no jardim do Éden e vimos Jesus obedecer no jardim do Getsemane. Um jardim no início, um jardim no final. Deus mostrando que no meio, sabe, jardins diferentes. Um desobedece e o outro obedece. Porque ele entendeu que ele tinha que agradar a Deus. Quando você entender que você tem que agradar a Deus, você vai começar a olhar para aquilo que Ele tem mandado e ordenado e começar a obedecer, porque você não está esperando apenas as coisas dessa terra. Irmãos, não espera apenas pelas coisas daqui não, as coisas daqui são passageiras. Roça, carro, fazendas, ficam tudo aí. A roupa que você está aí agora. Se você partir para a eternidade agora, você não leva. Do que adianta? Ele está querendo obediência, irmão. É tão sério que a Bíblia vai dizer que quando o primeiro rei de Israel é ungido, o Senhor pede a ele obediência e ele troca a obediência por sacrifício. E Deus manda um recado para ele dizendo assim, olha, porque para Deus obedecer é melhor do que sacrificar. Saul foi rejeitado como rei, porque ele não obedeceu. Pessoas correndo o risco de serem rejeitadas, porque está achando que sacrifício é mais importante do que obediência. Não adianta você subir serra, descer serra, subir monte, descer monte. Não adianta você fazer penitência, não adianta você pagar preço, não adianta nada disso se você não obedecer. E Jesus disse que aqueles que obedecem a sua palavra, sabe quem são? Aqueles que amam Ele. Ele diz, você demonstra que me ama obedecendo. Você demonstra que ama o Senhor obedecendo. Aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Jesus que diz. Ele requer também, irmãos, perseverança. Tem gente que desiste com facilidade. Tem gente que desiste, no primeiro confronto. Tem gente que desiste quando é confrontado. Tem gente que desiste quando os problemas chegam. Tem gente que desiste. Ele disse que tem que perseverar e perseverar até o fim. Não dá para você ir só até uma parte do caminho, não. Não dá para você ir só até uma parte do caminho, não. Tem que perseverar, porque tem pessoas desistindo. Ele te trouxe aqui para dizer assim, olha, não desista. Não desista, persevere. Persevere porque tudo passa. Os dias de glória passam, mas também os dias de tristeza passam. Os dias de luta passam e os dias de vitória chegam. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele não é dado de graça não, ele é tomado à força. Para de querer as coisas de graça, começa a lutar. Começa a orar, começa a clamar, começa a buscar. Começa a perseverar. Faça como Jacó. Se agarre com o anjo do Senhor e diz, eu só vou te largar quando você me abençoar. Enquanto eu não for abençoado, eu não te deixo ir. Como é que agarra? Orando. Se joga na presença em oração e diz, Senhor, eu só levanto agora quando eu tiver uma resposta. E começa a orar e começa a clamar. Intimidade. Intimidade é outra coisa que você não pode pedir emprestado. Eu vou pedir. Sabe o que a gente faz quando a gente não tem intimidade? A gente pede para os irmãos orarem por nós. Eu vou pedir para o irmão orar por mim, porque ele tem intimidade e eu não tenho.
Eu vou pedir para fulana orar por mim porque ela tem intimidade, eu não tenho. Irmãos, intimidade não pode pedir emprestado. Não pode depender dos outros o tempo todo. Cada pessoa individualmente precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Você não pode ser como o povo de Israel que começaram a ver Moisés falando com Deus e disse: ah, Moisés, se tu está subindo, nós também vamos subir. Nós queremos subir. Ele disse: pode subir. Quando eles começaram a ver de longe raios e trovões da presença de Deus, eles disseram: não, Moisés, tu sobe em nosso lugar. Tem gente que quer as coisas prontas, não quer pagar o preço. Tem gente que quer resposta na oração, mas não quer ter intimidade. Tem gente que quer cura, mas não quer ter intimidade. Tem gente que quer graça, mas não quer ter intimidade. Tem gente que quer Deus, mas não quer pagar preço. O Espírito Santo, ele prepara a noiva para as bodas, e a noiva, ela tem que ter santidade, ela tem que ter amor, ela tem que ser obediente, ela tem que ser perseverante, e ela tem que ter intimidade com Deus. Como é que você vai casar com alguém que você não tem intimidade? Como é que você vai casar com alguém que você não tem intimidade? A preparação da noiva não é apenas externa, mas também interna. De dentro para fora. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele tem ciúmes da pureza, irmão. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 27, ele diz: para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. O Espírito Santo, ele confronta tudo o que contamina a igreja. Tudo. Ele não aceita que a noiva viva dividida entre Cristo e o mundo. Ah, quando tem festa eu vou na festa, quando não tem festa eu vou na igreja. Do que adianta? Do que adianta, irmão? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence primeiro do pecado. Ninguém aqui vai ser, sabe, tido como inocente de pecado. Sabe por quê? Porque ele primeiro lhe convence do pecado. Todas as vezes que você peca, ele diz: você pecou. Quem aqui não sabe o que? Quem é aqui que não sabe o que é errado? Todos nós sabemos quando erramos. Todos nós sabemos quando erramos, irmão. Com exceção das criancinhas aqui, os demais todos sabem quando erram. Todos sabem. Ele te mostra o que é pecado, ele te lembra dos pecados cometidos, mas não impede que você peque. Sabe por quê? Porque pecar é decisão. Errar é decisão. Andar no erro é decisão. Ninguém força você a nada. Tem gente que diz assim: ah, mas alguém me induziu. Não. Nós já vimos isso lá no Jardim do Éden, quando Deus fala com Adão, dizendo que ele pecou porque desobedeceu. Ele disse: a mulher que me desse. Deus disse: mulher, tu fez teu marido pecar. Ele disse: foi a serpente. Não tem como não, irmão, ficar botando culpa em ninguém não. Todos nós vamos prestar conta pelos nossos pecados. Eu acho interessante, porque todas as vezes que você se arrepende, Deus joga no mar do esquecimento, porque Ele está preparando uma noiva. E Ele tem ciúmes dessa noiva. É por isso que Ele convence todos os dias do pecado. É porque todos os dias Ele produz em nós arrependimento, frutos de arrependimento. Quando o Espírito Santo, Ele te lembrar de pecados cometidos, é para que você decida se arrepender. Quando Ele lhe lembra de coisas que você fez erradas, é para você se arrepender e começar a caminhada novamente com Ele, na presença dEle. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho ciúmes da noiva do Cordeiro. Ele não vai querer uma noiva em pecado, mas Ele vai querer uma noiva que se lava. Ele não vai querer uma noiva em pecados, mas Ele vai querer uma noiva que se arrependeu. Ele não vai querer uma noiva em pecados, mas Ele vai querer uma noiva que teve coragem de buscar o Senhor e dizer assim: pequei contra Ti e me arrependo. Sabe por quê? Porque quando tem arrependimento verdadeiro, tem restauração. O arrependimento verdadeiro, ele leva você de volta à comunhão. O arrependimento verdadeiro, ele leva você novamente à vontade de Deus. A Bíblia diz que
tinha comunhão entre Deus e o homem, mas foi rompido em Adão. Não parou por aí, a Bíblia diz que foi restaurado em Jesus Cristo. E hoje novamente nós temos comunhão. E essa comunhão ela é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que ele tem ciúme, irmão. Porque foi caro para ter essa restauração. Jesus pagou muito caro. A Bíblia diz que ele foi para a cruz. A Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia diz que tiraram o sangue dele. A Bíblia diz que a cédula que tinha contra nós, ele já pagou. Essa comunhão que foi restaurada, quebrada em Adão, restaurada em Jesus Cristo, não foi de graça não. É por isso que ele tem ciúmes. É uma restauração que custou caro. A Bíblia diz que Jesus, ele é o verbo que habitou entre nós. Ele precisou se fazer carne para habitar entre nós. O pecado arrependido, ele produz comunhão. Ele leva você de volta à santificação. Santificação é ser separado para Deus. Separado exclusivamente para Deus. É um processo que ele é contínuo. Ele é diário. Todas as vezes que você se arrepende de algo que você errou, ele leva de volta à santificação. E ele leva de volta, ele vai te levando. Agora, quanto tempo mais ele vai ter que te levar? Quanto tempo mais você acha que tempo ele está te levando ao processo da santificação? Tem gente cauterizando pecado, achando que pecado deixou de ser pecado. Tem gente achando que Deus não está levando em conta pecado, tá, irmão? Está levando em conta pecado, sim. Porque o objetivo dele é formar uma igreja semelhante a Jesus. Tem que ter arrependimento, tem que confessar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. O que Deus está dizendo assim, olha, se você se arrepender, eu vou colocar o meu coração na sua miséria. Porque Ele quer que você seja restaurado. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele tem ciúmes da intimidade da noiva. Muitas pessoas desejam os benefícios de Deus, mas não a presença de Deus. Quantas pessoas querem cura, milagres, mas não querem a presença? Quantas pessoas querem ir na igreja só pelo milagre, mas não querem a presença? Quantas pessoas que dizem assim, ora por mim, leva meu pedido de oração, porque querem a cura. O Espírito Santo, ele deseja comunhão, irmão. Tem que ter comunhão. Ele diz assim, João, ele diz, ele me glorificará. O Espírito Santo nos chama a atenção para si mesmo. Ele conduz a noiva ao noivo. Ele me glorificará. Ele está dizendo, olha, uma igreja saudável não vive apenas de atividade religiosa, mas de relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Tem que ter comunhão, tem que ter relacionamento. A igreja tem que ter relacionamento. Sabe quais são as marcas de uma noiva que tem intimidade com o Pai? A primeira marca é amor, a oração. Ela não ora apenas quando está na igreja, não, ela ora em casa. A Bíblia diz que você tem que orar no caminho, andando pelo caminho, sabe, no caminhar, no andar, orar sem cessar. Ore, ame orar, comece orando pouco, até o ponto de você orar e gostar da oração, de ficar na presença de Deus. Marca da noiva que tem intimidade, ela ama a palavra do noivo, ela conhece a palavra do noivo, ela se apaixona pela voz do noivo, ela conhece de longe a voz do noivo. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhece. A noiva tem que conhecer a voz do noivo, tem que conhecer a palavra do noivo. Uma noiva que tem intimidade, irmão, ela ama a presença do noivo, ela ama a presença de Deus. Tem gente que quando fala é culto de oração, nem na igreja vai. É para orar, nem lá vai.
Que amor é esse? Que não ama a presença dele, que não quer ficar na presença dele, que não quer... Irmão, se você não quer ter intimidade agora, não quer ficar na presença agora, como é que você vai ficar na eternidade? Se a presença dele não é importante agora, como é que vai ser importante na eternidade? A noiva que tem intimidade, ela deseja ouvir a voz do noivo. Ela vem para a igreja para ouvir a voz do noivo. Ela vem para ouvir a voz do noivo, mas ela vem muito mais. Ela vem para celebrar, ela vem para adorar, ela vem para louvar, ela vem para louvar, sabe por quê? Porque ela sabe que o noivo vai estar presente. O Espírito Santo e a noiva possuem o mesmo clamor. Foi o texto que nós lemos. O último e grande clamor da Bíblia é: o Espírito e a noiva dizem: vem. Existe uma concordância. No fim dos tempos haverá uma concordância perfeita entre o noivo, a noiva e o Espírito Santo. Uma concordância perfeita. Um desejo pelo coração de Jesus. Um desejo do coração do Espírito Santo. E é o desejo do coração da igreja, da noiva. A noiva amadurecida desejará a volta de Cristo acima de qualquer outra coisa, cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não será apenas um desejo de escapar das dificuldades, mas um anseio pelo encontro com o amado. Se você não deseja Cristo agora, como é que você vai passar a eternidade com Ele? Se você não quer estar com Ele agora, como é que você vai passar a eternidade com Ele? Se Ele disse que aonde Ele estiver, a igreja vai estar também. Eu amo o pedido de uma mãe, a mulher de Zebedeu. Ela virou para Jesus e disse: Jesus, quando estiver lá no céu, eu quero fazer um pedido para os meus 2 filhos. Eu quero que um se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Irmãos, olha o que essa mãe está pedindo. Diz assim: eu quero estar lá, não. Uma mãe que está dizendo assim: olha, eu quero que os meus filhos, eles tenham lugar de honra do lado do Senhor. Eu quero que eles tenham um lugar especial ao lado do Senhor. Jesus disse que não podia garantir, sabe por quê? Porque esse é o lugar da noiva. É o lugar da noiva, irmãos. É o lugar da noiva. Ele estava abrindo espaço para mim e para você. É que ele estava dizendo naquele dia lá: olha, esse lugar é lugar da noiva. Tem que ser a noiva, tem que ser imaculada, tem que desejar a presença do noivo, tem que estar aguardando a vinda dele, tem que estar festejando pela sua chegada, tem que ter azeite de reserva, tem que estar com a candeia acesa, tem que almejar, tem que ter intimidade. É um desejo que tem que fluir do coração. Eu quero terminar dizendo o que entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque Ele tem trabalhado para você chegar como noiva imaculada. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque Ele é real, Ele é uma pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer apresentar uma noiva sem mácula e sem ruga. Não entristeçais o Espírito Santo. Mas tem gente entristecendo, sabe como? Trocando a intimidade pela religiosidade. Ele não está atrás de religiosos, senão ele teria chamado Anás e Caifás naqueles dias. Ele tinha chamado fariseus naquele dia. Ele não está atrás de religiosos não, irmão. Tem gente trocando a santidade pela conveniência. Para de buscar aquilo que te agrada e começa a buscar a vontade de Deus. Para de buscar aquilo que satisfaz o teu ego e começa a buscar a graça de Deus. Para de buscar aquilo que satisfaz a tua alma e começa a buscar aquilo que Deus preparou para a tua alma. Para de buscar pregadores que falam aquilo que você quer ouvir. E começa a pedir que Deus fale aquilo que você precisa ouvir. Para de buscar conveniência, irmão.
Sabe o que entristece o Espírito Santo? Trocar a verdade pelo engano. Tá cheio de gente aí trocando a verdade pelo engano. Você não vai ser tomado pelo inocente, não. Por ser inocente, não. Tem gente trocando a verdade pelo engano. Cuidado. Cuidado. Cuidado que tem gente trocando o noivo pelos prazeres passageiros desse mundo. Isso entristece o Espírito Santo. Como eu falei, uma festa dura quanto tempo? Mas tem gente trocando por uma festa. Quanto tempo dura? O Espírito Santo tem um ciúme, mas não é um ciúme doentio, não, irmão. É o que nós podemos dizer de ciúme santo, que busca trazer a igreja de volta ao centro da vontade de Deus. Deus tem vontade. Um Deus que tem vontade. Ele tem vontade. Ele tem vontade. A vontade dele é que você esteja com ele aonde ele estiver. Ele disse lá em João 17: eu tenho vontade, eu tenho desejo, a minha vontade é que estes que me deste estejam comigo aonde eu estiver. Ele tem uma vontade, a vontade dele é que você seja a noiva imaculada, a noiva que vai estar ao lado dele, a noiva que vai estar com ele, a noiva que vai celebrar com ele nas bodas do Cordeiro. A igreja não é uma instituição, ou apenas uma instituição, ela é a noiva de Cristo. Você que está aqui hoje, você que é a igreja do Senhor, você não é só uma instituição, você é a noiva de Cristo. É por isso que o Espírito Santo está trabalhando diariamente para lhe preparar, para quando ele, chegar no grande dia, ele poder lhe apresentar a Cristo, dizendo assim, está aqui a noiva. Está aqui a noiva. O amor dele não é possessivo, é ardente. O amor dele não é possessivo, é um amor que deseja a mudança, a transformação. Ele remove tudo aquilo que impede o amor verdadeiro. Ele remove tudo aquilo que impede de você chegar à estatura de varão perfeito. Ele impede tudo aquilo que impede de você dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Você que está aqui hoje, você é noiva do Cordeiro. Você que é a igreja, você é noiva do Cordeiro. Mas você pode cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você tem coragem de cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Se ele vier agora, você vai celebrar com ele. Se ele vier agora, você vai subir com ele. Se ele vier agora, você vai entrar nas bodas com ele. O que é que está faltando? O que é que está faltando? Porque Jesus, ele vem para uma noiva. Ele vem para uma igreja que é a noiva e ela tem que estar imaculada. Ele vem para uma igreja exclusiva, só dele. Somente dele. Ele não vai dividir você com mais ninguém. Ele quer exclusividade. Se você diz que ama ele, ame de todo o coração. Se você diz que é dele, seja por completo, totalmente, completamente dele. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Tu és o Deus que tem nos chamado para sermos uma noiva imaculada, sem ruga, sem mácula, perfeita. Tu és o Deus que não está olhando para os erros que nós já cometemos, ou os pecados que já cometemos. Tu és um noivo que está olhando para nós e nós, olha, se arrepende e você se tornará imaculado. Aceita a mudança e você se tornará perfeito. Aceita a transformação do Espírito Santo e você vai se tornar a noiva imaculada que o noivo vem buscar. Se arrependa dos seus pecados, os pecados que você já cometeu, e você vai ser a noiva
com a candeia acesa e com azeite de reserva para entrar nas bodas. Mas é preciso se entregar totalmente a Ele. É preciso aceitar Ele de todo o coração. É preciso deixar que Ele lhe molde, lhe transforme por completo. Ele não aceita mudar só uma parte de você, não. Ele quer te mudar totalmente, completamente. Ele quer exclusividade. É por isso que Ele tem ciúme, porque Ele é exclusivo. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Ou você é cidadão do céu ou você é cidadão do mundo. Você tem que escolher de que lado você quer ficar. É preciso fazer escolhas de que lado você quer ficar. A Bíblia diz que o mundo e as suas concupiscências passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo Ele possa nos ajudar todos os dias a sermos a noiva que Jesus vem buscar. Que possamos todos os dias sermos a noiva que Jesus vem buscar. Que possamos nos encontrar com Ele nas alturas, celebrando e cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome.